Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu coloquei no Instagram, né, um stories a respeito de um filme. Não vou falar sobre isso hoje não, só para dar uma introdução aqui. Coloquei sobre um filme, indicando um filme dos anos 80, que se chama O Último Guerreiro das Estrelas. Esse filme é tão legal, sabe o que é? Ele me dá aquele ar dos anos 80, daqueles filmes de fliperama, sabe? E sei lá, me remete muito mesmo a essa época. E só quem viveu, eu não era tão velho já nos anos 80, eu era ainda um rapazinho, né? Eu nasci em 79, então em 89 eu tinha 10 anos, 88, 9, né? Mas mesmo assim, eu lembro muito bem de como eram as coisas nos anos 80, inclusive esses filmes bons. Eu fui uma pessoa, né, que eu fui muito cinéfilo, né? Sempre gostei muito de filmes. E eu lembro que qualquer dinheirinho que sobrava naquela época, eu tô falando rapazinho mesmo, há 10, 11 anos, eu ia comprar um ingresso para o cinema para que eu pudesse assistir algum filme. E eu sempre fazia isso. E era muito legal, sabe? É interessante porque eu assisti clássicos que hoje estão super velhos no cinema. Quer ver, ó? Se você tá me ouvindo aí pelo Spotify, manda para mim no Instagram que a gente vai conversando por ali, para eu ver os filmes que você assistiu. Se você tá no YouTube, já comenta aí. Ó, eu vou falando uns filmes aqui que eu assisti quando eu era bem pequeno, que eu lembro, né? Tem mais, às vezes eu não vou lembrar. Mas filmes que eu fui ao cinema quando eu era rapazinho, né? Dos anos 80, indo pros 90. E é filmes que estão velhos hoje, quer ver, ó? Eu assisti ET no cinema. Eu assisti muitos do Van Damme. É sério. Quer ver do Van Damme qual que eu assisti? Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Acho que era esse. Assisti o Grande Dragão Branco no cinema. Eu assisti Máquina Mortífera no cinema. De Volta para o Futuro 2 e 3 eu lembro que eu assisti no cinema. Ó, eu vou falando aqui, vocês vão lembrando se... Vocês vão vendo aí se assistiram algum no cinema, como eu, aí vocês comentam aí, tá? Eu deixo o coraçãozinho se for no YouTube, ou comento no Instagram. Quer ver mais um, cara, que eu fui? Alguns dos Stallone, Condenação Brutal, eu lembro que eu assisti. Predador, eu assisti no cinema. Tá vendo? Assim, eu era bem pequeno e tinha filmes que só podia 12 anos, eu ainda tinha um pouco menos, mas lá na minha cidade entrava qualquer um, né? Então esses filmes de ação aí e tal, eu assisti ficção, adorava filme de ficção. O Segredo do Abismo, sabe? Alguns desses filmes aí, até chegar na época do Titanic. Acho que porque o Titanic, pra mim, do Titanic pra frente já é filmes novos. Pra mim, tá? Porque quando eu fui assistir o Titanic, acho que em 97, acho que é 97, no cinema. Aí dali pra frente começou esses filmes que são mais novos. Volto a falar, pra mim, tá? Que sou bem velho. Mas aí esses filmes eu assisti muito, eu gostava de muito no cinema. Eu assisti um filme quando eu voltei da missão que se chama Tá Todo Mundo Louco, mas aí já era 2000, né? Filme tão engraçado. Daí pra trás eu assisti muitos filmes lá. Esqueceram de Mim, por exemplo. Eu assisti 1 e o 2 no cinema, meu primeiro amor. Eu assisti no cinema. Olha só, cara. Deixa eu ver se eu lembro. Esqueceram de Mim. Acabei de falar, né? Linda Mulher. Uma Linda Mulher eu assisti no cinema. Nossa, é muita... O Batman, eu tô falando aquele do Tim Burton, que era do Michael Keaton, tá? Como o Batman, o primeiro. Assisti o 2 também, que é o Retorno, do que tem o Pinguim, que é o Danny DeVito. Mas assisti os dois. Tô tentando lembrar, que eu tô falando com vocês e tentando lembrar os filmes que eu já assisti. Foi bastante, viu? Foi muitos filmes legais. Indiana Jones eu assisti no cinema. E, rapaz, da Disney vários. Na época tinha o filme dos Trapalhões. Quem que lembra? Lua de Cristal, eu fui assistir no cinema. Se eu não me engano, tinha um que chamava Sonho de Verão. Espero que eu não erre o nome. Eu tô errando o nome. Nossa, foram vários filmes. Tá vendo? Eu era uma pessoa que, até hoje, né? É que hoje, com menos tempo, por causa do trabalho, eu não consigo ir tanto ao cinema. Então eu procuro assistir alguma coisa meio online ali. Mas tenho ido também, né? Mas não tanta frequência como nos anos 80 e 90, que eu fui muito ao cinema. Eu gostava, viu? Me lembrei agora, por exemplo, Querida, Encolhi as Crianças. Quem lembra desse? Eu assisti no cinema, cara.
Meu pai do céu! E por aí vai, né? Por aí vai. Jurassic Park, eu assisti no cinema, 1, 2 e o 3, mais recente, mas o 1 foi fantástico assistir no cinema. Quando passou Jurassic Park, eu gostei tanto do cartaz, olha que loucura, essa é coisa só que quem gosta mesmo. Na minha cidade pequena que eu morava, eu lembro que eu fui até o cinema e falei assim, estava em cartaz, ainda não tinha ido assistir, mas estava em cartaz. E naquela época eles colocavam, ainda hoje, né, que colocava aqueles banners, sabe o banner do filme, o cartaz que fica colado lá na parede do cinema? Eu lembro que eu fui falar, eu gostei tanto, né, do dinossauro, que eu fui falar com o dono do cinema. Eu era rapazinho, sei lá, vamos ver aqui, não tanto, porque quando saiu o Jurassic Park, eu acho que era 90 e... não sei, mas eu lembro que eu fui falar com o dono do cinema e falei assim, olha, quando eu acabar de passar o filme aí no cinema, você me dá esse cartaz aí? Eu pedi, fui lá pedir. Um dia à tarde, eu fui lá, bati lá numa portinha que tinha. E o cara falou, não, quando acabar aí você vem buscar. E eu lembro que passou, eu fui assistir o filme no cinema, Jurassic Park. E depois eu voltei, né, uns dias depois, eu vi que não estava mais passando, eu fui lá, chamei de novo e ganhei o cartaz e pendurei no meu quarto o cartaz. Olha, para gostar de filme desse jeito aí, tem só eu mesmo, né? Por isso que quando lançou o filmes em DVD, eu tinha coleção também de fitas VHS, né? Então tive vários filmes em VHS. Eu ia para o cinema, assistia o filme, gostava e depois eu ia atrás da fita de vídeo, que é o VHS. Até que saiu o DVD e eu tive minha coleção, né? Mais de 1000 DVDs aí, que faz parte da minha coleção pessoal, né? Muita gente já ofereceu dinheiro, veio ver já, né? Cara, me vende essa... Porque eu tenho filmes dos anos 80 e filmes que não vendem no Brasil, que eu procurei em outros países, né? Eu encomendei, então tenho... Por exemplo, hoje tem, mas quando eu encomendei, tem a versão da Austrália, que é o DVD do Top Secret, que é a imagem que tem quando eu faço os episódios de comentários, não tem aquele cara olhando numa lupa com o olho grandão, é parte do filme Top Secret, que é com o Val Kilmer, um dos primeiros, ou o primeiro filme do Val Kilmer. E eu gostei tanto desse filme, que na época que eu fui procurar ele em DVD, não tinha no Brasil. Aí eu achei em algum site da Austrália, que era legenda em português, ou qualquer outra legenda, e encomendei e trouxe, tá na minha coleção. Né? Então hoje você até acha esse filme em DVD já produzido no Brasil, mas a versão que eu tenho com extras diferentes só é que eu comprei de lá. Então eu tenho vários filmes nesse tipo, né? Mas é muito legal, né? Tá vendo? Eu gastei 8 minutos falando para vocês de filme aqui, mas é muito legal. Agora, por que eu comentei dos anos 80, né? Vamos fazer um paralelo com a igreja agora, porque aqui é o Mormon uma ova. Os anos 80 na igreja, ele era muito diferente. Os anos 80 e começo dos 90, muito diferente, tá? A mentira era a mesma, aquela balela toda, porque, lógico, hoje, né, pra mim era tudo verdade antes. Mas a condução das coisas eram diferentes. Principalmente eu, que era um rapaz, né, criança e rapaz, dos anos 80 indo para 90, tinha coisas que não tinha. Os bailes eram mais legais. Eu tenho que falar isso para vocês. Os bailes da igreja eram mais legais. Eram feitos na casa das pessoas. Você podia fazer baile da igreja na casa das pessoas. Então eu fui, já teve na minha casa bailes em que era anunciado na igreja, ó, baile para os jovens, tal, na casa de tal pessoa. Era anunciado, né? E aí mudou, não sei o que aconteceu, tal, aí... Mas eu lembro que eu fui em bailes muito legais em pessoas de Campinas, né, na época. E na verdade era bacana demais, né? Eu sempre gostei dos bailes daquela época. E tinha Olimpíadas da igreja, né? Que... Aí depois envolveram aquele negócio dos escoteiros, como é que chamava? Vanguarda. Dali eu já não comecei a não gostar. Embora que eu fui todos os anos de rapaz, né? De jovem da igreja, todos os anos pro acampamento. Então no começo era legal, teve o acampamento que era com as moças misturado e tal, depois tinha que dividir, então eu peguei todas essas etapas aí. E então os anos 80, eles eram mais legais, talvez para os jovens, talvez, acho que acredito eu. Os bailes, né, podia escapar algumas músicas ali hoje, apesar que hoje também eu já vi bailes aí que tem até forró, né, cara.
Não que forró seja ruim, tô falando pra igreja, que não podia nada. Quando eu voltei da missão, por exemplo, eu quis ajudar num baile na igreja. 2001, alguma coisa assim. Aí eu preparei umas músicas, né, que eu falei, pô, essas músicas pode tocar. Mas mesmo assim, o bispo, ele foi tão chato, o cara foi tão chato que ele pediu para eu levar as músicas que eu ia tocar, porque eu ia fazer o som no baile, e escrito, né? Ele queria que escrevesse em folhas as letras, imprimisse, né? Fazer essa impressão e levasse para ele ler, cara, as letras. Aí eu lembro que depois ele me devolveu todas as letras que eu fiz isso, hein? Depois ele me devolveu as letras com um xizinho nas que não era por causa da letra. Eu falei, caramba, bicho. Então os anos 80, né, no começo dos anos 90, no começo dos anos 90, né, porque eu peguei mais bailes, era mais tranquilo quanto a isso. Então não tinha muito problema. Super Sábado, quem lembra do Super Sábado? Que é aquilo de busca de escrituras, aquela competição, negócio de seminário, tralala. Eu fiz todos os anos de seminário, né? E aí a gente ia pra sede da estaca e eram bem legais até, porque, nossa, aí a gente conversava, levava skate e tal. Hoje parece que tá uma chatice, cara, uma chatice da braba mesmo, né? Então, os anos 80 na igreja era um pouco mais legal. Aí começou, no final dos 90, quando eu já tinha banda, eu já contei muito aqui, aí começou a ser um pouco mais embaçado, né? Porque eu tocava com a banda tal, e os membros da banda que eu tinha não eram da igreja. E uma vez eu fui ensaiar no domingo, deu uma bafafá, mas você veio pra igreja de manhã no domingo e depois foi ensaiar, tocar rock and roll. Falei, putz, aí me deixaram de gancho por causa disso. Ah, não. Então você não pode nem tomar o sacramento, distribuir os seus rapazes, distribuir o sacramento. Você não pode nem distribuir o sacramento e nem tomar o sacramento por, sei lá, 2 meses. Porque eu tinha ido tocar numa banda com um raio e o fucking líder pediu pra... Puta que pariu, bicho. Cada uma que eu tive que aguentar nessa época. Meu pai do céu, cara. Não é fácil não, galera. Não é fácil não. Mas, como a gente está falando aqui da diferença dos anos 80, os anos 80 e 90, eu não sei o começo, mas no final dos 80 e 90 eram melhores, assim, acho que para os rapazes mesmo, porque os adultos acho que era a mesma coisa. E porque era um pouco mais assim, né? Eu não sei, era diferente. Só quem viveu lá também nos anos 80 e 90 entende o que eu tô falando, porque às vezes vão achar que eu tô falando besteira aqui. Mas só quem tava lá mesmo. E hoje a igreja também tá super diferente, né? Hoje é diferente. Eu lembro uma vez que eu era pequeno, já era rapaz, né? E foi um membro da igreja vestido de mulher. Olha que interessante que eu vou falar pra vocês aqui. Eu me lembrei agora, nem ia falar disso, porque eu não tava lembrando, mas pareceu. Rapaz, e todos os rapazes dando risada, líder dando risada. Eu falei, caramba, bicho, por que isso, né? Hoje, ninguém poderia dar uma risada, né, cara? E não pode mesmo, porque antes não tinha regra pra essas coisas. Hoje eu acho super plausível, né? E daí se alguém for vestido de mulher na igreja, cara, sabe? E naquela época eu também não achava legal, né? Eu ouvia isso e falei, caramba, é só um cara... Eu lembro que na minha cabeça veio algo assim, pô, ele quer, ué, qual é o problema? Ele não tem problema nenhum. Mas aí eu vi e tal, até me senti mal, porque tinha uns colegas e vi adultos dando risada na época de canto, assim, pô, o membro só quer, talvez o membro queria soltar ali, que ele, sei lá, cada um tem o seu desejo de andar ou se sentir como quiser, e eu acho isso tudo bem, até hoje, né? Então eu lembro desse dia, cara, eu me senti também desconfortável por ver aquilo, olha, e era rapaz, eu já tinha uma mente bem inclusiva, né? Porque eu não sou a favor de discriminar as pessoas de nenhuma maneira, né, cara? Eu não sou a favor. Nem quando eu estava firme na igreja eu não me sentia à vontade, porque a igreja é bem seletiva, né? Mas eu nunca me senti à vontade com segregação ou tratamento diferente por causa de qualquer coisa assim. Mas me veio na cabeça agora, eu lembrei desse dia. Depois a pessoa nunca mais voltou também, num ambiente hostil daqui, nunca mais retornaria naquele lugar também. Tem gente que fala assim, nunca mais quero passar nem na calçada, tá vendo? Por causa desses motivos. Aí as pessoas, não, tá sendo duro demais. Duro é com a pessoa, que você não viu o que fizeram com ela, né? Mas caramba, né? Mas é isso, né? Eu acho que falamos bastante de filme aqui, desculpa ter falado. Bom, aqui eu vou falar também o que eu me senti melhor pra falar com vocês, tá? É isso.
Não sei o que vocês acharam. Valeu o papo? Comenta alguma coisa aí. Vamos comentar sobre o filme lá, se vocês assistiram algum filme igual eu no cinema. Ou comenta sobre qualquer coisa que a gente vai bater um papo nos comentários, tanto no YouTube quanto você no Instagram, Spotify, Google Podcast. Pode mandar no Instagram lá, tá bom? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Bye, bye.